de acontecimentos, de coisas em cena. Pode falar mais alto, por gentileza? Claro. Não dá para ouvir. Claro. Então, e o que é interessante nisso tudo, porque é uma coisa que eu acho que permeia um pouco o tema do amor, é a questão da memória, né? O que fica da cena, né? Eu quero pontuar a cena do teatro. A cena do teatro fica na memória, tá? No palco. Ela acontece nesse lugar aqui e ela acontece nesse lugar aqui. Eu quero começar a conversar um pouco sobre isso, porque isso vai encerrar também o assunto. Então, a gente tem a relação, né? Mas esse lugar aqui, aconteceu alguma coisa aqui, né? Que a gente viu. E isso fica impresso nesse lugar. Vamos imaginar que isso fica impresso aqui. Todas as cenas de todas as peças que já foram feitas nesse lugar, durante, digamos, um período de 30 anos. Então, você imagine quantas vezes esse chão já foi pisado, quantos diálogos interessantes foram feitos aqui, quanto isso já causou em tanta gente que sentou aqui para assistir, né? Então, a gente pode imaginar o palco como uma grande biblioteca ou um grande arquivo de imagens, que quando você ocupa ele reverbera essas outras imagens. Sabe a ideia de palimpsesto, né? São camadas, são camadas, são camadas, são camadas de informação, de imagem. O palco tem esse valor, né? Ele sempre está nessa condição. E o mais interessante disso é que ele se reinaugura a cada apresentação. Apesar de toda essa memória, apesar de todos esses acontecimentos, não há que há sempre, porque isso é uma coisa muito difícil de conseguir. Mas você tentar reinaugurar um palco sempre, a cada noite, ou a cada encenação que você faça sobre ele, né? Como se fosse a primeira vez. Sempre é a primeira vez, né? E a experiência amorosa, a primeira vez, sempre é aquela com a qual a gente mais cuida e mais, ou deveria, né? Porque ela tem que ser tão boa que a gente queira repeti-la, né? A experiência amorosa. Então, você entrar em cena e você estar falando alguma coisa e trocando alguma coisa, tem que ter esse cuidado da primeira relação, do primeiro olhar, do pequeno gesto, do insight, né? O teatro trabalha muito nesse contexto aí. Para quê? Para que ele não fique chato, né? Para que a gente não desista desse amor e queira trocar por outro e fique eternamente tentando achar outro amor que dê conta disso, ou que nos mostre que esse insight e essa reinauguração, né, ela pode ser uma coisa duradoura, no sentido de sempre que você fizer, você faz a primeira vez. Então, abaixa a luz aí um pouquinho, Dourado. O que é isso? Eu trouxe isso aqui porque isso é como se fosse uma imagem. Isso, obrigado. É uma imagem do que talvez pudesse ser uma ideia de amor, entende? Então, o que acontece? A reinauguração e essa ludicidade, né? A gente tenta pegar algum reflexo desse sempre quando a gente vem assistir, quando a gente vai fazer o teatro, quando a gente vai fabular o teatro, né? E isso é muito difícil de você pegar. Ele é impalpável, ele é rápido, né? Ele é rápido. Ele passa pelos nossos olhos, a gente percebe ele, mas você não consegue pegar ele, né? Então eu vejo muito o amor como essa figura do amor. Vamos imaginar uma figura do amor como esse cristal, ou como uma figura da mitologia, que a gente já ouviu falar bastante. E a gente tenta, mas quem pega a gente é ele. A gente não pega ele, né? A gente que pega, a gente é pegado por ele, né? Então, como que a gente consegue isso no teatro?
Aí tá bom, eu acho que isso aqui, eu acho que isso já dá a ideia do que eu queria. Olha isso. Isso aqui eu tenho que ensaiar mais, tá, gente? Porque ficar seguindo a bolinha. Mas é mais ou menos isso que eu queria trazer como uma imagem primeira, que é da fugacidade do amor e a fugacidade no teatro. Porque a gente diz, é uma arte efêmera, e ela é efêmera, porque aquela cena não se repete mais. Ela vai repetir ela vai repetir o quê? As coisas que você usou para fazer a cena. Mas ela em si, ela é diferente. Né? Todo dia é diferente. E tem que ser diferente. Né? Porque aí você consegue manter o interesse, né, de uma plateia, manter o interesse em fazer a cena também, quem está fazendo a cena. E esse reflexo que a gente tenta pegar, que a gente diz, que a gente quer pegar, mas a gente não consegue porque ele passa muito rápido, seria essa ideia da relação. Pode seguir novamente, por favor. Então, essa ideia, ela me persegue sempre porque eu acredito pode acender, a luzinha aí. A ideia da memória. A ideia da memória enquanto acontecimento. Ou seja, você vem com todos esses acontecimentos que te antecederam. É uma ideia de história, né? De história em processo. A história não é estanque, né? A história é uma coisa em processo. Então, a gente pensa no teatro e essa afetividade buscada, ela permeia todos os esforços que você faz para ter a relação. Então, daí a pergunta, o amor e o teatro, tem amor no teatro? É uma pergunta que eu não sei responder. Eu posso alinhavar alguma coisa ou ter alguma intuição, assim. Mas o amor e o teatro é mais difícil de responder ainda, porque o amor é uma coisa tão abstrata. A gente imagina o amor, né? A gente tenta desenhar o amor, a gente faz coração com a mão, a gente faz balões de coração, a gente manda beijos, sabe? A gente faz assim, para representar o amor. Né? O amor é uma coisa irrepresentável. Ele também é rápido, e efêmero como uma cena, né? Como um olhar em cena. Ele é rápido, ele passa por você. Ou ele bate em você, ou ele te dá uma flechada, como você gosta de falar, né? O Cupido te dá uma flechada, você fica in love. In love. Né? Então, no teatro, o amor. O que o amor é no teatro? Ele é um tema. Ele é um tema usado no teatro. Aonde se tenta... ele é um motivo para alguma outra coisa. Né? Não é só sobre o amor que o teatro fala. Mas sempre tem alguma coisa que envolve a relação, que envolve o amor. Né? Vamos lá. O exemplo mais rasteiro e clássico é Romeu e Julieta, né? Os amantes de Verona. Né? É uma história de amor? É uma história de amor, mas é uma história de luta de gangue. É uma história de preconceito. Né? É uma história de traição. É uma história de assassinato. Né? Ela é isso. O amor está ali como leitmotiv, né? O motivo daquilo. Então o amor permeia isso, e ele é um tema. Ele é um tema no teatro muito usado, digamos, ele se estabelece como tema na literatura também, né? Vamos pensar lá atrás, séculos XIII e XIV, o amor cortês, né? Quando o menestrel ia cantar para a rainha ou para a mulher do castelo, ia fazer versos, né, sobre um amor idealizado. Ele idealizava aquela figura, e aquela figura, por consequência, idealizava o menestrel. Né? Tinha essa relação, que era uma relação de distância, mas existe a construção de um imaginário sobre o amor, um imaginário amoroso. O menestrel lá
na Idade Média, finais da Idade Média, ou primeira Renascença, vamos falar assim, começa uma construção de imaginário sobre o amor. O amor ideal, né? Aquele amor que você não alcança, né? Que você não pode alcançar, mas você imagina ele. Né? A gente pensa sempre no amor como uma coisa difícil, uma coisa que não é difícil de conseguir, a gente não sabe muito bem o que é isso. Mas isso é o imaginário criado sobre o amor. Sempre é uma dificuldade. O amor. Né? Sempre é não, mas a gente é levado a crer que é difícil. Né? Que ele é difícil. E às vezes é só você perceber um pequeno reflexo para entendê-lo, né? Então eu acho que aí o teatro tem muito a ver com isso, nesse sentido mesmo. Ele é uma coisa muito rápida, o teatro. Você pode assistir uma peça que vai durar 3 horas, mas a percepção de alguma coisa, você ser tocado, às vezes é muito rápido. É uma questão de instantes, falando da plateia. Por quê? Porque a gente está em relação. E você nunca está 100%. É uma coisa impossível você estar 100% aberto para as coisas, porque o mundo, e você tem outras demandas, são demandas internas, orgânicas, às vezes, né? Que te tomam. Então, esse momento, às vezes, da atenção, quando você bate uma bola, é uma coisa que você tem que estar ali, presente. E isso pode acontecer ou não. Mas como há uma temporada, como uma repetição, como se montam peças o tempo todo e se escrevem textos de teatro que são montados o tempo todo, sempre terá uma oportunidade de você ter essa relação. Né? Então você vem, às vezes, você vai ver uma obra de arte como uma aposta. Né? Por que você vai ver aquilo? É mais do que diversão. Você busca alguma coisa. Né? Você busca alguma coisa. Você escolhe o nome da peça, você pensa sobre ela, você diz, opa, isso daqui me interessa. Me interessa por quê? Né? Porque eu quero pensar sobre isso. Quero ter essa relação com esse tipo de tema. Né? E aí a gente tem esse amor cortês, a gente tem um amor romântico, século XVIII, XIX, onde as pessoas morriam de amor, né? A Dama das Camélias morre de tuberculose, apaixonada e tal. A literatura toda, quando a literatura existe, o livro escrito, a ficção existe, a literatura usa o amor como grande tema. Né? A literatura romântica, século XVIII, XIX, né? Ela constrói um grande imaginário amoroso. Né? Os heróis, as heroínas, os apaixonados, todos estão nos livros, né? Nesses 2 séculos. A grande literatura é construída, sempre há o amor, uma história de amor, uma relação que é rompida, que é perpetuada, geralmente ela é rompida. Né? O viveram felizes para sempre. Quem estava falando sobre isso esses dias? Porque termina, ou às vezes termina, e viveram felizes para sempre. E daí não mostra mais nada. Você fica imaginando o que é viver feliz para sempre. Mas acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é para você eles imaginar. lutaram, eles batalharam, né? E alguém não quis, e tinha o pai, e tinha a mãe, e tem uma traição, mas no fim dá tudo certo, e daí eles viveram felizes. É o ideal, né? Que você é o ideal, o ideal entendeu? amoroso. É aquilo. O que eu quero dizer com isso é que é uma construção do imaginário sobre o amor. E isso molda, de certa forma, a nossa subjetividade sobre ele, sobre essa relação. E isso está presente na literatura, está presente no teatro. A gente falou de Shakespeare há pouco. Então, eu falei de Shakespeare há pouco, mas eu citei, falei de Shakespeare, citei. Mas é isso, e eu acho que daí a gente é produto, principalmente, de um século que destrói essa ideia do amor. Há uma espécie de fragmentação do amor. Quer dizer, a gente começou a pensar tanto
no individualismo, né? A gente começou a dissecar tanto as coisas e separar as coisas em classes e classificar as coisas e ver dentro do olho o que tem atrás do olho, o que sai por aqui, entende? A gente pega um microscópio e vai até onde for possível, um telescópio, enfim, e a gente começou a classificar tudo. E o amor começou a ser classificado, né? Junto com isso, fragmentado. Então a ciência fragmenta, ela fragmenta, né? O amor, se fragmenta a linguagem, né? A arte se fragmenta, ela não pinta mais uma paisagem, ela pinta um quadrado branco sobre um fundo branco. Vamos falar do Malevich, né? Que é aquele pintor russo do começo do século. Ela, se você for pensar Kandinsky, que são algumas linhas que talvez sejam ritmos, talvez seja uma melodia, aquilo. Então a arte também fragmenta, porque o século é fragmentado. A gente tem um século que tem uma Primeira Guerra Mundial, que tem uma Segunda Guerra Mundial, várias guerras, aonde tudo se explode. E daí eu queria falar um pouco também agora, nessa explosão do século XX, a explosão do século, né, onde o mundo é fragmentado. São pedaços. Né? A gente perde um pouco a capacidade de contar uma história. A gente fica sem a oportunidade da experiência, de uma experiência que começa e que tem uma curva, o ápice da experiência, e depois você tem o tempo da experiência, e ela se finda lá, entende? Como uma grande narrativa. Né? Você tem vivências, você tem uma vivência aqui, outra coisa chama você ali, outra coisa está aqui, tem um pedaço ali. E você vive entre vivências, você consegue relatar pequenos pedaços de vivência. É isso que eu queria relacionar com a arte. A arte no século XX, ela faz isso, né? São pequenas vivências, não tem um arco isso. Talvez a gente esteja no momento de buscar loucamente uma experiência, ou de poder contar uma história inteira como experiência. O que acontece nas culturas, né? As culturas que são mais ligadas ao rural, a um país onde não é tão... uma tribo, né? Você vê o mais velho quando morre, ele chama o filho, os netos, e conta a vida dele, ou conta uma história sobre a vida. Ele teve uma experiência de vida. Essa coisa de contar a história, eu estou falando aqui do Walter Benjamin, que é um autor que eu leio bastante. Né? Ele fala sobre isso, né? Experiência e pobreza, enfim, experiência. A experiência, então, ela é fragmentada em vivências. E a gente está acostumado com o fragmento. A gente começou a se acostumar com isso e achar que isso é bacana. Então, quanto de humanidade ainda resta nesse fragmento, que a gente possa recolher alguns e tentar construir um mosaico. Sabe a ideia do mosaico? São pequenos pedacinhos que você cola um do lado do outro, e o mosaico vira uma imagem, ele vira uma, né? Roma, na Roma clássica, na sala eles tinham um mosaico. Mas aquilo não era só decorativo, aquilo tinha uma narração. Na Grécia, era uma narração, era uma história contada no mosaico feito de pequenos fragmentos. Então, cada fragmento conta um pedacinho da história. E você tem o mosaico inteiro narrando. Isso. E, diga? Não, só para que você falando fragmento, eu falei, não, tem que dizer isso, né? Que é a obra do Barthes, né? O Fragmentos de um Discurso Amoroso. Fragmentos de um Discurso Amoroso. Que eu acho que é incrível, porque você estava falando da literatura e tudo, e é isso, né? Ele vai recolhendo dentro da literatura todos esses fragmentos e reorganizando isso dentro do discurso amoroso, né? Então fica aí a dica que tem a ver com a tua fala e com a nossa oficina. Enfim. Roland Barthes,
fragmentos de um discurso amoroso. Desculpa. Não, é mais ótimo, ótimo. É porque Muito chama isso lembrado. fragmentos de um discurso amoroso. Exato. Eu acho que a nossa função, a gente está vivendo, né, num momento em que parece que aumenta o entulho. O entulho aumenta. Quanto mais ruína, parece melhor, né? Quanto mais cair alguma coisa, parece ser interessante, parece ser, faz parte dessa nossa realidade. Isso é muito conformismo, né? A gente talvez tenha que ser mais real que a realidade, vamos dizer isso, porque a realidade está muito potente, muito forte, as coisas acontecem na nossa cara e a gente, às vezes, por essa própria vida onde a gente é colocado, você tem que passar por elas e para você conseguir continuar respirando, continuar vivendo, né? O mundo não está fácil, gente. O mundo não está fácil, é difícil. Então eu acho que o teatro, ou qualquer arte que valha, qualquer arte que seja, literatura, o cinema, as artes visuais, enfim, uma função é essa, é juntar fragmentos. A gente tem que tentar narrar uma história. A gente tem que fazer esse esforço. A gente está desacostumado a contar histórias. Ou ouvir, né? Ouvir. Exatamente. Esses dias eu ouvi uma frase, um lembro de tempo, que o teatro é mais sobre ouvir do que sobre contar. E a psicanálise está aí para não mentir, né? Que, na verdade, você precisa falar, porque a palavra cura, né? Mas tem que ter um ouvido para te ouvir Tem com que ter um afeto. ouvido. Né? É essa relação que se Com busca, afetividade, justamente. com Essa relação que escuta se busca, amorosa. que é a relação amor comunal, amor comunista. Amor comunista. Comunista no sentido de comunal, né? De escutar, de falar e de dar espaço para a escuta. É interessante quando você fala e você fala sem pressa ou quando você deixa o discurso de lado, né? Ou você deixa de usar as palavras como arma, porque as palavras são usadas sempre como uma arma, muitas das vezes, né? E esse intervalo entre uma palavra e outra, ou entre uma letra e outra, esse escuro que existe, sabe quando você diz os? Entre o O e o S tem um espaço, tem um silêncio. Entre eu me chamo Maressa, tem 3 espaços aí, entre eu me chamo, né? Pois Maressa. Esse lugar é o lugar do silêncio, e é o lugar do silêncio, ele deve ser buscado esse lugar. Porque ele de uma certa forma, ele nos acalma e nos faz entender. Aí a linguagem ocorre na sua forma mais eficiente. Né? O teatro tem que ter isso. Tá? Você tem que ter o silêncio do teatro, o silêncio no teatro, para a amabilidade das palavras ganhe força e potência, porque as palavras são amáveis. As palavras não têm culpa do que a gente faz com elas são amáveis. Elas têm que ser usadas como aliadas, no sentido de você estar aqui falando alguma coisa. Então aí mora o amor também, entende? Aí mora ele. Talvez ele não esteja ali, assim, você não perceba, mas ele mora ali, ele está por ali. Quando há amabilidade, ela existe. Ou quando ela é buscada. Então, acho que a gente está nesse lugar, sabe? Nesse lugar que é uma fresta, sabe? Tem umas frestas assim. Hoje eu estava aproveitando de uma fresta ali que tinha um sol batendo, até o João passou. Eu disse, eu vou pegar essa fresta, que tinha um sol, o resto era sombra. Então acho que se a gente buscar as frestas, sabe? As frestas para seja lá o que a gente vai fazer, sabe? Pode ser uma comida, sabe? Pode ser um bordado, pode ser uma performance, pode ser uma música, uma foto. Essa brecha, você tem que buscá-la sempre, porque senão você vira um repetidor, sabe? Um repetidor.
de repetição, a gente está, desde o começo do século, a gente reproduz, né? Depois da fotografia, então, né? Latas de sopa com a cara da Marilyn Monroe e fotografias, você tira uma tiragem de milhares, né? Então, tem que ver onde que está isso, né? Quais são as frestas disso, né? Para a gente poder voltar a ser um narrador em love, com amor, um narrador que seja interessante, para que tenha uma escuta desinteressada. Daí eu queria falar agora da escuta e da cena e da percepção de alguma coisa desinteressada. Você tem que ser um espectador desinteressado. Porque se você for, esse desinteresse quer dizer o quê? No meu ponto de vista, o desinteresse da mercadoria. Se você está tão desinteressado, talvez aquilo te atinja, sabe? Você não tem que ser tão interessado. O desinteresse, ele abre uma fresta, às vezes. Não é? Às vezes você diz, opa, você nem estava querendo aquilo, mas aquilo se apresentou a você, né? E talvez o nosso lugar no mundo, ele esteja já muito formatado, só com interesses, entende? Você tem que se interessar pelas coisas. E se eu não quiser me interessar pelas coisas? Mas será que não seria assim, não sei, né? Só uma opinião, aberto, tipo, no estado de abertura? De abertura, claro. Porque também desinteressado, não sei, me parece também É uma palavra que eu estou provocando. É uma provocação, eu compreendi isso, mas tem vários tipos de desinteressado, né? Tipo, você pode estar... Não, é claro. Né, Eu entendi isso desse interesse como expectativa, na verdade. Eu entendo isso. O desinteresse, ele não... Deixa eu apagar isso. É que talvez eu seja uma pessoa muito interessada, mais interessada em coisas interessantes, mas não, você entende? Mas não um interesse venal ou, sei lá, um interesse de proveito. É porque eu penso o interesse não nesse sentido, mas no sentido de estar vivo, de estar alerta, de estar aberto, estar, sabe, receptivo, assim, a algo, os acontecimentos, digamos. Né? Eu às vezes eu fico assim, eu também penso sobre isso um pouco, né? E daí eu penso assim, eu vou ser receptivo. Quando você diz eu vou ser receptivo a isso, você já está se colocando num lugar onde talvez daí você já não está mais 100%. Já não está mais, com certeza. Não, você não pode, não pode ser uma coisa racional. Não pode ser racional isso. Não pode ser racional, esse desinteresse. Entendi. Isso já existe enquanto tal. Assim como o amor. Entendi. O amor, que foi falado ontem sobre isso, né? O amor já existe, você tem só que seguir. Esse desinteresse é quase uma prontidão. O desinteresse, ele tem que ser exercitado nesse sentido. Desinteresse. Seria um desinteresse, tipo assim, você ouvir sem querer julgar, já você está recebendo. Né? A gente Porque geralmente a gente ouve para responder, e não para ouvir. Entendi. O diálogo, né? O diálogo na antiga Grécia, né? O diálogo na antiga Grécia, ele era exercitado. O diálogo foi inventado pelos gregos, tanto é que daí está na tragédia, onde tem um protagonista e um antagonista dialogando sobre um assunto. Na Grécia, antigamente, eles iam na praça, num lugar público e discutiam, né? Uma questão jurídica, né? Uma questão jurídica, o ago, né? O confronto, ago em grego é confronto, né? Tinha duas famílias que brigavam, ou tinham um desentendimento. Iam os representantes das famílias e eles dialogavam sobre aquele assunto. E a comunidade, usando da sua isonomia, dizia assim, você está com razão, você não está. Né? Então, a gente tem aí um pouco dessa questão jurídica e esse água, ele deságua no teatro também. Então, você veja, uma questão jurídica que era feita na Grécia Antiga, ela é usada depois dentro de uma dramaturgia, né?
aonde daí você tem, não é mais uma grande história contada por Homero, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, onde tem um autor, né? Você tem uma tragédia no formato, né? Formato de tragédia, de comédia, onde você tem duas pessoas que ficam conversando, dialogando, escutando, né? E você coloca 10 mil pessoas no anfiteatro para escutar aquilo que elas estão dizendo, né? E depois esse pessoal sai todo pela cidade comentando sobre isso, né? O Édipo e tarará, e você se cria, né? Culturalmente, né? É uma invenção, é um bem cultural grego isso, né? Que a gente herda, né? A gente herda até chegar aqui, onde eu estou sentado. Então, para a gente só agora dar uma avançada no que eu queria falar, a gente tem isso aqui. Isso é uma herança dos gregos, a gente pode dizer. Nossa, mas como? Não tem nenhuma coluna, não é o ar livre. Eu estou dizendo, a arquitetura do teatro italiana, que é esse teatro da relação frontal, ele vem de uma transformação da antiga Grécia, que no Renascimento, né, com a volta da vontade de ser clássico, né, o modelo era grego. Então, os italianos, principalmente, eles começam a pensar sobre o anfiteatro grego e eles começam a construir os anfiteatros lá na Itália ou na Europa. E o modelo, a relação começa a ficar assim, como a do teatro aberto, né, vai para um teatro que é fechado, né, e ele acaba virando uma caixa onde você tem lá os elementos, proscênio. Esse aqui é o proscênio. O teatro grego tem um proscênio. Palco, está ali. Palco. Com e isso você tem essa transformação e essa adaptação para uma outra cultura de uma referência lá que vem de 5.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, entende? Saídas e entradas e tal. A gente está num lugar pequeno assim, mas é isso. Essa relação aqui, ela é criada lá no século XV, né? Porque precisava de um lugar para as companhias apresentarem os mambendes e entrarem e fazerem para o rei ou para o dono do castelo. E isso foi se conformando, né? Então, quando no castelo do fidalgo, daí já o menestrel já era, que é uma figura anterior a isso, mas quando vinha a carrocinha dos atores, é claro, eles ocupavam aquela sala do castelo que era mais adequada e que tinha algumas galerias, que tinha bastante cadeira, espaço livre, e lá se fazia. Isso foi se transformando nesse teatro que a gente usa até hoje. E o que preserva-se daí? É a relação, que é uma relação frente a frente. Assim, eu estou agora com vocês. Essa relação é a mais importante e a mais buscada. Aí você tem um grande desenvolvimento da arquitetura do teatro, século XV, XVI, XVII, o grande teatro barroco, aqueles teatros imensos, né? Onde se faziam óperas e música e balé. E você chega nessa, mas se mantém isso, né? Uma grande coisa daí agora, seguindo um pouco mais adiante, se a gente for falar da ópera barroca, a ópera barroca, ela tem uma apoteose na ópera. Sempre tem uma apoteose, o grande final, né? Então, se a gente for pensar na ópera, ela se desenvolve no grande palco e sobem coisas e entra elefante em cena e tal. Essa é um grande acontecimento, uma grande história sendo contada. Mas ela tem uma apoteose. A apoteose, o que é? No carnaval é a chegada, né? A chegada da escola na praça da apoteose. Né? Tem um desfile todo, uma narrativa, tem uma narrativa visual, musical. A grande ópera brasileira é o carnaval, né? A grande ópera brasileira é o carnaval. Essa invenção é nossa. Isso existe. A gente tem um teatro que é o sambódromo, né? E você chega na praça da apoteose, ou na ópera barroca, por que se chega no proscênio no final da ópera? Para montar a imagem. Para a imagem se montar, seja lá que imagem que seja, Cristo morto, vamos pensar. Você faz um tableau no final. Isso é a apoteose, porque isso é a imagem que fica.
Entende? A pessoa ela está tão tomada e eles fazem uma apoteose. A apoteose é o final, a imagem. É como se fizesse, pá, tira uma foto. E isso fica. O espectador sai com isso. Entende? O que a gente quer fazer no teatro hoje? O que a gente busca no teatro? O que a gente busca amorosamente, afetivamente no teatro? A gente busca essa relação. Você faz uma cena e você assiste uma cena. E essa cena faz assim. Ela faz assim. A cena faz isso. A cena não é só isso. A cena é lá também. Porque vocês estão assistindo, porque vocês estão pensando, e nós aqui estamos fazendo, e nós estamos olhando para vocês, e a gente está querendo fazer isso desse jeito, e vocês estão fazendo também junto. É essa a relação que o teatro busca. Porque se fica só aqui, é o maior desamor que pode acontecer. Porque a indiferença é o desamor, né? A intolerância é o desamor, né? O esquecimento, a falta de memória é o desamor. E a gente busca isso, a gente busca que esse pêndulo vá e que ele volte, que ele vá e que ele volte, porque aí se respira. Prestem atenção nele. Baixa a luz um pouquinho só, Fernando. Existe, Fernando, só uma pergunta. Ex-amor. Gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei como louca, eu até sorri, mas no fundo eu só sei das angústias que senti. A gente sempre busca uma relação, né? Essa relação que a gente tentou construir aqui. Construir um pouco, né? Quer dizer, fazer que ela vá, que ela rebata, né? Que ela tenha sempre algum tipo de resposta e um tempo, né? Só para isso aqui, se tivesse uma luz aqui e tudo escuro, a gente viria só esse pequeno momento que ele passa aqui, sabe? E isso é talvez o que reste, sabe assim? É o que da questão. Se a gente está assistindo e a gente está fazendo, quando passa daqui para cá, ou passa daqui para cá, o amor está nesse momento, talvez, que é tão rápido, que é um insight tão fulminante, é tão fulminante no sentido de veloz, né? E é o que se busca, e se busca e se corre sempre atrás dele. Ele é bem mais rápido. Tá certo? É isso, gente. Pergunta bem, Você ia falar alguma coisa? Não, eu já falei muito. Era eu que eu estou dizendo. Esse pêndulo, que é uma troca, né? Que é uma busca, principalmente de quem, né, se propõe a fazer, né, um espetáculo, se propõe a apresentar e chamar o público. Mas às vezes isso não acontece.
né? Às vezes não acontece alguns dias das apresentações, às vezes não acontece nunca num espetáculo. Você acha que isso é falta de amor? Não, talvez seja uma falta. Não, não é uma falta de amor. Eu estou falando que. Não, e o amor não é a questão. Porque a peça vai falar disso. Não, eu também não acho que você falou isso, só estou, né, querendo também descobrir o que é. Eu acho que, Júlia, talvez seja um pouco da indisponibilidade de ambas as partes. Ninguém tem uma. Quando não há uma relação, não há culpados, né? Então, não tem isso. Eu acho que é sempre uma busca mesmo. Não vou dizer que é falta de amor, porque seria muita pretensão da minha parte dizer isso. Mas eu acho que é sempre uma busca. Eu acho que a gente vive fazendo essa busca. Então, eu acho que isso transcende até a questão de algum produto artístico, sabe? Porque a gente faz isso na vida, né? Você faz isso emprestando um pouco de café com o vizinho, sabe? Lavando o copo que você tomou água, esse tipo de coisa, né? Que a gente tem deixado para lá como se fosse a ocupação dos outros. Na verdade, a ocupação do mundo é nossa, né? Nós, né? Não tem outros aí que vão fazer por nós, né? Se você não fizer por você e pelo mundo, nesse sentido, né? Que não é um sentido egoísta, que eu acho que é o mais interessante. Eu não vou ficar na palavra, né? É interessante. A gente talvez tenha que reaprender, né? Tem que se policiar um pouco, às vezes eu me pego também sendo bem egoísta no sentido de pequenas coisas, às vezes, né? Começar pelo pequeno é bom, né? Um pequeno teatro, uma pequena cena, um pequeno gesto, né?